convite da comissão organizadora do 6º Congresso de Graduação da USP para poder participar dessa atividade que tem como tema a avaliação do ensino de graduação no contexto da pandemia da Covid-19. O tema que eu vou abordar com vocês é a avaliação do estudante. Eu gostaria que vocês observassem essa tirinha e ver se ela é familiar, ou se ela apenas acontece aqui onde eu estou. Infelizmente, a forma com que a gente tem feito a avaliação, há muito tempo, promove esse tipo de comportamento entre os estudantes. Eles estudam para as provas e depois esquecem. E esse é um paradigma que precisa mudar. O enfoque da minha fala nesses 15 minutos que a gente vai apresentar é nos princípios de avaliação que valem tanto para a avaliação do estudante presencial, quanto, em especial, para a avaliação na educação remota. Fundamental que sempre a gente defina com clareza quais são os conhecimentos necessários, as habilidades para as práticas profissionais, as atitudes e os valores. Em resumo, o que o estudante deve saber e saber utilizar para lidar com as questões da profissão e como ele deve ser, estar, relacionar-se. São as atitudes no contexto da profissão. É isso que define a competência para a prática profissional. Um conjunto de habilidades de naturezas diversas necessárias para as ações profissionais. E o que a gente avalia? Exatamente a mesma coisa. O conhecimento e a capacidade de aplicá-lo, as habilidades que eu tenho que demonstrar, pode ser numa situação simulada inicialmente e depois no cenário da prática, quando eu já estou fazendo, realizando, nunca se esquecendo de que essa pessoa se relaciona com outras, no meu caso com pacientes na área da saúde, e ela tem que ter habilidades relacionais e postura, atitudes compatíveis. Se eu for falar de avaliação, eu preciso reconhecer que a avaliação do estudante, ela compõe um conjunto que é maior no contexto da disciplina, que tem objetivos de aprendizagem, competências esperadas, uma estrutura educacional, métodos de ensino e aprendizagem, a avaliação do estudante propriamente dita e a avaliação da disciplina, para checar se tudo está caminhando como havia sido planejado. Do ponto de vista da avaliação, é fundamental que os objetivos de aprendizagem estejam alinhados com o sistema de avaliação. Seja uma imagem especular. Eu avalio aquilo que eu declarei no plano de ensino que é relevante, que é importante. Desse modo, o plano de ensino e aprendizagem é uma ferramenta fundamental na avaliação do estudante de qualidade. Avaliar o estudante nada mais é do que coletar e analisar dados e informações, utilizando métodos e instrumentos. Avaliar o quê? Alguma coisa. Os resultados esperados da aprendizagem, aqueles que eu declarei, os objetivos. Para quê? Para tomar uma decisão, para checar se está aprendendo ou não e dar uma devolutiva auxiliando a aprendizagem, e para checar a qualidade do programa educacional e, eventualmente, rever e fazer ajustes. A avaliação pode ser comparada à ideia de pixels formando uma imagem. Se eu fizer uma avaliação como essa daqui, que é um pixel, eu não sei exatamente o que eu estou avaliando. Eu posso fazer amostras maiores e maiores, mais detalhadas, avaliando diferentes domínios da competência, até que eu consigo chegar e inferir sobre a realidade, sobre a competência para a prática profissional. Quanto mais distante está a minha avaliação daquilo que eu estou avaliando na realidade, mais eu vou ter dificuldade de fazer inferência segura sobre a competência profissional. Por exemplo, se eu avalio apenas conhecimento para algo que envolve habilidades, atitudes, eu posso não estar avaliando a competência como um todo. Outro aspecto que é fundamental é a gente ter clareza sobre o propósito da avaliação. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Eu vou avaliar qual o propósito dessa avaliação. Ela pode ser somativa, decidir se aprova ou reprova, essa todos nós conhecemos, é o que nós mais fazemos. Nós temos que checar se nesse momento é mais interessante eu fazer uma avaliação formativa, que é aquela em que eu vou avaliar e dar a devolutiva. Essa acontece ao longo do processo. Ou se o motivo da avaliação do estudante é para compor um conjunto de informações para a gente saber se o programa educacional está bom ou não está bom. Ele é parte da avaliação do programa educacional. Então, ele compõe um outro tipo de avaliação. Quando eu falo de avaliação do estudante, eu estou muito aqui na somativa e na formativa.
E uma forma bem interessante de identificar o que é isso é o que algumas publicações em inglês trazem do assessment for learning e o assessment of learning. Quando eu falo do assessment of learning, eu estou julgando alguma qualidade. Eu olho para a plantinha e chego à conclusão de que ela está pequenininha, ela tem poucas folhas, e eu simplesmente digo C- para a plantinha. Quando eu estou falando da avaliação para a aprendizagem, a minha meta é outra. Eu olho para a plantinha, eu vejo que ela tem poucas folhas, eu vejo que ela está pequenininha, e o meu intuito é prover os recursos necessários para que ela cresça, para que ela floresça. Isso é avaliação formativa, avaliação que promove, que induz a aprendizagem. Qual das duas é a mais importante? As duas. Vai depender do propósito, porque para tomada de decisão, essa aqui é a mais utilizada e a mais interessante. Se eu quero promover a aprendizagem, essa é a mais adequada. Então, eu preciso dosar, balancear ambas. As avaliações do estudante, elas têm muito poder. Essa aqui é uma frase, né, que os estudantes, eles aprendem não aquilo que a gente espera, mas aquilo que a gente inspeciona. Então, quando eu faço avaliação, eu sinalizo aquilo que é relevante. Students learn what you inspect, rather than what you expect. Então, na verdade, a avaliação ela tem o poder de ajudar na aprendizagem. Uma outra frase interessante é que a avaliação ela guia, ela direciona a aprendizagem. Isso foi dito por George Miller. Em português, a gente usa essa frase muito interessante, que é: avaliação é o rabo que balança o cachorro. Então, a avaliação tem muito poder, não só para tomar decisão, mas promover, indicar os caminhos, aquilo que é relevante para aprender. Existem vários instrumentos para fazer avaliação. Quando nós fazemos avaliação, nós temos que ter clareza o que nós estamos avaliando. Porque para diferentes domínios da competência, eu tenho diferentes instrumentos. E eu preciso usar os mais adequados para obter os melhores resultados. Nós podemos ter um sistema de avaliação que é isso aqui, a escuridão, nada é avaliado. Nós podemos escolher instrumentos para avaliar domínios, por exemplo, como o conhecimento, ou nós podemos escolher instrumentos que têm características para favorecer a avaliação dos diferentes domínios. Por exemplo, teste de múltipla escolha para o conhecimento, avaliação de habilidades clínicas no ambiente simulado para o fazer, ou habilidades clínicas no cenário da prática, ou avaliação de atitudes, como avaliação 360. Quando nós combinamos esses métodos, nós somos capazes de avaliar a competência em seus diferentes domínios e poder inferir com segurança em relação a essa questão. Todos nós temos muito mais familiaridades para avaliar conhecimento, tanto antes da pandemia quanto depois. Então, nas plataformas que a gente usa, isso aqui é do nosso E-Disciplinas, nós temos lá vários recursos, como os testes de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, correlação, questões abertas, questões de resposta curta. Como a gente fazia no presencial, isso é fácil e acessível nas plataformas. E a gente deve utilizar para avaliação dos conhecimentos, né? Quando a gente avalia conhecimento, eu tenho que estar atento se eu estou avaliando a memorização, se eu estou avaliando a interpretação ou se eu estou avaliando a aplicação daquele conhecimento. No nível de formação universitária, a maior parte das vezes, a gente vai estar falando da aplicação do conhecimento. Essa é relevante. Por quê? Porque na taxonomia de Bloom, a memória, a compreensão e a interpretação, elas estão na base. No entanto, para a prática profissional, eu tenho que ter essa base de conhecimento, mas eu preciso fazer a análise, a síntese, para tomar decisões. E esse nível é conseguido quando a gente coloca contexto naquilo que a gente avalia. Apenas como exemplo, na área médica, eu posso fazer uma pergunta aberta e dizer: fale tudo que você sabe sobre asma. Ou eu posso contar uma história de uma mulher, 67 anos, que teve uma exposição ambiental, e tem alguns resultados de exame, e perguntar qual o diagnóstico mais provável baseado nessas informações. Explique por que este é o diagnóstico mais provável. Ele precisa dos conhecimentos sobre asma, mas ele vai aplicar esses conhecimentos para compreender um fenômeno, inclusive tomar decisões. Qual exame precisa fazer, qual tratamento deve ser indicado. Esse é o objetivo na avaliação de conhecimento, nos níveis de hierarquia maior, do ponto de vista da aplicação, da síntese e da tomada de decisão. Para que a gente tenha habilidade para fazer isso, nem todo mundo aprendeu isso, ou sabe isso com proficiência. Então, nós temos que ter programas de desenvolvimento docente para desenvolver a habilidade de comunicação.
nas nossas unidades, na nossa universidade. E cada um também pode buscar isso em congressos, em cursos fora. Isso é o que nós chamamos de Assessment Literacy. É como se eu fosse alfabetizado para fazer avaliação. O que significa isso? Eu preciso ter conhecimentos, habilidades necessárias para avaliar os alunos, aquilo que eles sabem, que eles são capazes de fazer e como eles são, como eles se relacionam, nos 3 domínios da competência. Além disso, eu tenho que ser capaz de interpretar os resultados dessa avaliação e aplicar esses resultados para melhorar a aprendizagem, para tomar decisão, inclusive para melhorar o meu programa educacional. Se os estudantes não estiverem se saindo bem em boas avaliações, eu preciso rever o meu programa educacional. Então, esse é o sentido da avaliação. E, nesse caso, o E-Disciplinas ele tem muitos recursos. A gente aprendeu isso durante a pandemia. Vários de nós usava de maneira incipiente e agora usa de maneira intensiva esse ambiente. Ele tem inúmeros recursos. E aí eu vou finalizar só dando aspectos gerais dos princípios para avaliação na educação remota, e no momento presencial a gente vai poder contar algumas experiências que nós estamos fazendo. Então, a avaliação do estudante tem que ser baseada em objetivos de aprendizagem. Se os objetivos não estiverem claros, nós não vamos avançar, seja no presencial, seja no remoto. A gente, quando faz avaliação remota, se essa avaliação não pressupõe consulta, a gente tem que ter uma conversa sobre integridade acadêmica com os estudantes. E foi interessante fazer isso com os nossos estudantes, porque a maior parte das avaliações eles fizeram da casa deles. Nós temos que dar muitas opções, tantas quantas a gente puder, para avaliá-los. E isso significa que eu vou diminuir a quantidade de avaliação que toma a decisão, as antigas provas, com nota para passar ou não passar, e aumentar o número de avaliações para que ele possa ir aprendendo ao longo do processo. Tem que mudar o peso dessas avaliações, colocando bastante peso em tarefas que ele executa e, na medida em que ele executa, ele aprende, e não apenas ficar dando nota. Então, ele vai ganhando pontos na medida em que ele executa tarefas que nós programamos. De novo, o Moodle é um ambiente espetacular para isso. Nós temos que explorar alternativas para diferentes testes e exames, fazer quiz, fazer atividades tipo um pré-teste numa aula online, pedir para ele assistir a aula e fazer uma interação durante o momento, atividades em pequenos grupos, ele fazer uma apresentação, e tudo isso compor a avaliação dele, no sentido da avaliação formativa. Um outro documento muito interessante, também da área médica, ele define que a gente tem que checar as condições disponíveis dos estudantes, do professor, aquilo que a instituição precisa prover. Isso nós fizemos o ano passado e continuamos esse ano. Garantir o alinhamento entre a avaliação e os objetivos institucionais, vocês vão ver que isso sempre estará presente. Um bom equilíbrio entre a avaliação formativa e somativa, então isso é mais válido do que nunca para a educação remota. O uso intencional da avaliação para estimular a aprendizagem, avaliação formativa, presente, constante. Usar diferentes formatos de avaliação e adequar esses formatos à programação, ao tempo disponível. Não criar muito mais tarefas do que os estudantes têm tempo para realizar. No início da pandemia isso aconteceu e criou estresse entre os estudantes. Estabelecer uma comunicação efetiva, instruções claras, de modo que o indivíduo não tenha surpresas em relação ao que ele deve fazer e como ele vai ser avaliado. Dar boas devolutivas. De novo, o Moodle pode ser um espaço maravilhoso para isso. Para avaliar a habilidade de higiene das mãos, nós gravamos um vídeo, os estudantes assistiam um vídeo e eles gravavam um vídeo repetindo a técnica. Nós assistimos o vídeo do estudante e dava uma devolutiva sobre a qualidade daquela habilidade realizada por ele na casa dele. Então tem como avaliar, inclusive, habilidades que não são só relacionadas ao cognitivo. Evitar perguntar ou fazer atividades com conteúdos que são irrelevantes e fazer questões de boa qualidade. Para isso, a gente precisa de desenvolvimento docente. Nesse sentido, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto tem um Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, é o CDDE. Nós temos um site, existem vários materiais disponíveis no site. Por exemplo, como gravar aulas. Nós temos um canal no YouTube que a cada 15 dias tem uma live sobre educação na área da saúde e materiais que são postados constantemente para todas as pessoas que quiserem ter acesso a estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação, disponíveis gratuitamente. Tem muitos vídeos, inclusive todos os vídeos de como utilizar o nosso E-Disciplinas, que nós fizemos cursos online no ano passado e agora o curso tem um formato de estudo dirigido. Cada um assiste aquilo que precisa. E a gente tem uma equipe que dá apoio à distância de acordo com a necessidade do professor. Eu agradeço e fico à disposição para perguntas, para comentários no momento que estivermos juntos. Obrigado.
Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à mesa redonda aí de número 7, que vai tratar da avaliação do ensino de graduação no contexto da pandemia Covid-19. Eu sou a professora Elisângela Moraes, da Escola de Engenharia de Lorena, sou a atual presidente da comissão de graduação, sou a vice-coordenadora do curso de Engenharia Química e docente do Departamento de Engenharia Química da nossa escola. A gente vai conversar um pouquinho antes da gente abrir para as discussões e para o debate, para as perguntas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação das disciplinas. Por que esse tema é tão importante? A gente sempre, né, nós que somos aí todos docentes, né, mesmo antes da pandemia, a gente já buscava aí se reinventar na nossa forma de ensinar, na nossa forma de avaliar, na nossa forma de ter ali um contato com o aluno e, obviamente, a gente também o tempo todo ficava, né, pensando, né, trocando ideias com colegas, participando de workshops, cursos, para que a gente sempre tivesse ali bastante atualizado, tanto do ponto de vista de conteúdo da disciplina, quanto também do ponto de vista de sistemas de avaliação. Só que hoje eu não vou falar sobre como a gente deve, ou experiências da nossa unidade, da Escola de Engenharia de Lorena, do ponto de vista de avaliarmos os alunos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência de avaliação das nossas disciplinas por parte dos alunos e como isso tem sido positivo para nós nos diferentes âmbitos da parte de ensino e aprendizagem. Bom, só para contextualizar, nós, aqui na Escola de Engenharia de Lorena, somos uma unidade da USP com 6 cursos de engenharia. Engenharia ambiental, engenharia bioquímica, engenharia de materiais, engenharia física, engenharia de produção, engenharia química, que aí a gente tem vagas tanto para o diurno quanto para o noturno. Temos aí alguns alunos do curso de engenharia industrial química, que é um curso que a gente está agora finalizando, porque ele já foi extinto, tendo em vista o nosso curso de engenharia química noturno. Então, nós temos aí esse número de alunos em cada um dos cursos, né, distribuídos nos nossos diferentes departamentos. Então, 62% dos nossos alunos está alocado no departamento de engenharia química, são os alunos de engenharia de produção e engenharia química. 18% dos nossos alunos estão no departamento de engenharia de materiais, que são os alunos de engenharia de materiais e engenharia química, e 10% dos nossos alunos estão no departamento de biotecnologia, os alunos de engenharia bioquímica, e 10% no departamento de ciências básicas e ambientais, os nossos alunos de engenharia ambiental. Os cursos, né, estão alocados nesses departamentos, e tudo em relação à graduação, quadro de horário, sistemas avaliativos, né, passam aí, como todas as unidades, pelas COCs dos cursos, pela CG, né, faz a tramitação normal. E aí, já há algum tempo, começamos a verificar a necessidade de termos um instrumento avaliativo para que a gente pudesse verificar como o aluno enxerga as nossas disciplinas, como elas estão sendo dadas, e verificar aí um feedback desses nossos alunos do ponto de vista, né, de conteúdo, da maneira como o professor está ministrando, para a partir disso a gente pensar conjuntamente na unidade e propor melhorias. Esse pensamento, né, dessa questão de avaliar essas disciplinas, ele já vem há bastante tempo. Desde 2014, né, tem aí um grupo de trabalho de professores que vem estudando, verificando em outras universidades, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, como que isso é feito, e a partir de um estudo, ouvindo muitos professores, ouvindo alunos dos diferentes departamentos, né, em 2017 foi instituída pela direção a portaria onde nasce a nossa Comissão de Avaliação de Disciplinas, que a gente chama de CAD, aqui da nossa Escola de Engenharia de Lorena. Essa portaria, ela foi instituída pela direção da escola, mas a Comissão de Avaliação de Disciplinas é uma comissão assessora à comissão de graduação, tendo em vista que a gente analisa o que acontece no âmbito aí da graduação, com relação às diferentes disciplinas.
Aqui eu gostaria de deixar muito claro que o principal objetivo da CADE é simplesmente a organização de sistemas de avaliação de disciplinas que sejam cada vez mais eficientes e visem um aperfeiçoamento contínuo do ensino de graduação aqui da Escola de Engenharia de Lorena. Então, esse objetivo a gente nunca pode perder de vista, que é ter um sistema de avaliação por parte dos alunos com o intuito da gente melhorar ainda mais esse ensino de graduação. E isso veio muito a calhar agora, no momento que nós estamos vivendo. Agora, com o ensino remoto, com o ensino online, nós tivemos que reaprender a dar aula, né, de diferentes formas, e ter esse instrumento nos ajudou bastante. Vou falar um pouco mais à frente. A comissão atual da CADE, essa composição da CADE, ela vai variando, né, anualmente, ou de acordo com que tem professor que às vezes precisa sair, aí entra outro no lugar. Então, a portaria mais recente que a gente tem, que é a atual, que é de 24 de agosto de 2020, né? Nós temos aí como presidente e membro da CADE o professor Erlandi de Souza Andrade, que é do nosso Departamento de Engenharia Química, o professor Júlio César dos Santos, do Departamento de Biotecnologia, o professor Luiz Tadeu Fernandes Heleno, do Departamento de Engenharia de Materiais, o professor doutor Carlos José Todero Peixoto, do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais, temos o senhor Vanderlei e a senhora Stephanie, que são representantes dos servidores técnicos administrativos, e temos a representação discente, como membro titular o aluno Nicolas e como suplente o João Paulo Silva Especoto. Tendo em vista a portaria, né, de 2020, agora eu estou trazendo aqui em primeira mão, a gente está tendo aqui na nossa unidade uma atualização da portaria, que vai ser liberada para todos os nossos docentes, funcionários, alunos, no dia 25 de agosto, onde o professor Luiz Tadeu Fernandes Heleno passa a ser o presidente dessa comissão. O professor Júlio César dos Santos saiu da comissão, e quem está agora representando o Departamento de Biotecnologia é a professora Thalita. O professor Erlandi, apesar de não ser mais o presidente, continua membro da comissão. Professor Carlos Todero, a mesma coisa. E os representantes, tanto discentes quanto servidores técnicos administrativos, os nomes não foram alterados. Aqui é importante ressaltar que, como é uma comissão assessora à comissão de graduação, mas a partir de uma portaria instituída pela direção, nós temos sempre 2 docentes indicados pela comissão de graduação e 2 docentes indicados pela diretoria, lembrando que obrigatoriamente temos que ter um representante de cada departamento, porque assim a gente tem a representatividade do todo da unidade. Bom, o sistema de avaliação, ele é feito através de um questionário que vai para o e-mail dos alunos, a partir de um link. Aqui eu também gostaria de ressaltar a grande importância do Centro de Informática aqui da nossa escola, que desenvolveu esse sistema, né, e que nos auxilia com relação a essa parte, né, e nesse sistema de avaliação, no questionário, a gente tem a percepção, a gente avalia a percepção do aluno em relação à disciplina, de acordo com esses quesitos que estão apresentados aqui, como assiduidade, pontualidade, conhecimento e atualização da matéria, didática nas aulas ministradas, né, dentre outros. E o que é muito importante, que a gente também tem a autoavaliação do aluno na disciplina. Será que ele também foi assíduo, pontual? Será que ele participou dessas aulas? E todas essas questões, né, são respondidas com as seguintes opções, de 1 a 5, sendo 1 muito ruim e 5 muito bom. Bom, aqui eu trouxe, né, um print da tela, né, da nossa percepção institucional agora do segundo semestre de 2020, o primeiro semestre. Nós estaremos disponibilizando os resultados das avaliações na segunda semana de aula agora do segundo semestre. A gente sempre disponibiliza para os docentes, cada docente só tem acesso à sua própria avaliação, sempre quando finaliza totalmente o semestre, tá? Então, primeiro semestre a gente só disponibiliza no início do segundo semestre, quando o período de exames, recuperação já terminou. Então, aqui a gente pode selecionar aqui o semestre que a gente quer, o ano que a gente quer. Aqui a gente tem a porcentagem de alunos respondentes.
Tem semestre que a gente tem uma maior participação, outros semestres uma menor participação, mas nós estamos trabalhando para que a gente tenha uma maior participação cada vez mais, né? Mas é algo que é voluntário, então, assim, o aluno ele não é obrigado a responder. A gente sempre comenta com os alunos a importância deles responderem, mas tem aluno que realmente não responde. Aqui eu trouxe só a nível mesmo de exemplificação. A partir disso, a gente consegue, né, gerar diferentes gráficos, né, com relação à percepção da disciplina. Eu peguei uma disciplina qualquer, né, com relação também à autoavaliação. Aqui é muito interessante, porque, olha, a participação nas aulas pelo aluno, normalmente os que respondem são muito honestos com relação a isso, né. Então, a gente tem aqui uma porcentagem de 30, quase 31% que diz que foi regular. Então, eles também, de uma certa forma, entendem que para uma disciplina dar certo, eles também têm que fazer a parte deles. Isso é muito interessante, a gente ter essa visualização. Tem também uma parte de comentários que os alunos colocam, né? E isso é fundamental, tanto os comentários positivos quanto os não tão positivos assim, para que a gente consiga, a partir disso, propor melhorias. E aí é extremamente importante essas considerações com relação à avaliação como um todo e à utilização dos resultados. Na avaliação, é totalmente preservada a identidade dos alunos. Não é permitida a identificação do aluno durante todo o processo de avaliação, tá? Então, a gente sabe a porcentagem de respondentes, mas a gente não sabe quem respondeu o quê. Todas as respostas, elas são transformadas em gráficos, porque aí a gente faz uma avaliação estatística, e aí, com isso, a gente elimina qualquer individualidade e identificação dos alunos. Isso é muito positivo, porque se não fosse dessa forma, dificilmente a gente ia conseguir com que os alunos respondessem. As respostas aí são reduzidas, para permitir uma avaliação mais direta, mais rápida. Os dados, os principais dados coletados, são enviados aos departamentos para análise e oferecimento de propostas de melhorias, né, com relação à qualidade de ensino, com relação ao aprimoramento das disciplinas. E depois de concluída todas essas etapas de avaliação e após a avaliação pela CG e pela Comissão de Avaliação de Disciplinas, quanto a essas ações propostas pelos departamentos, os discentes, né, os nossos alunos, são informados quais as providências serão tomadas do ponto de vista institucional, visando a melhoria da qualidade de ensino. Uma das coisas, né, aqui eu trouxe rapidamente, para a gente também ter como exemplo, uma das coisas que surtiu efeito com relação a essa avaliação foi que, tendo em vista a pandemia, nós tivemos muita reclamação no primeiro semestre de 2020, que muitos professores não sabiam usar as plataformas, tinham dificuldade em montar aula, disponibilizar aula nas diferentes plataformas, e aí, tendo em vista essa reclamação, que surgiu a partir da avaliação, uma, né, dessas reclamações, foi instituída também uma portaria da direção, criando um grupo de trabalho que apoia o ensino emergencial não presencial. Desde outubro de 2020, esse grupo tem atuado, também com o auxílio do Centro de Informática, da prefeitura do nosso campus aqui de Lorena, e aí esse grupo de trabalho, ele ajuda, né, tem uma página, também coloquei o print dela aí, onde tem aqui são só alguns itens, né, tem todo o material de apoio para as aulas não presenciais, e a gente tem um suporte em tempo real, a partir de alunos, para poder auxiliar o professor que tem dificuldade com aplicativos, a projetar aulas no Google Meet, enfim. Bom, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, né, sobre a nossa experiência com relação à avaliação de disciplinas. Nós temos ainda muito que aprender e muito que caminhar. Lembrando que tudo é feito com muito respeito, com muita ética por parte de todos os departamentos, por parte da CAD, por parte da direção da escola, da comissão de graduação, e tem surtido efeitos muito positivos. Muito obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Estamos aqui, o professor Leandro e eu, para apresentarmos uma pesquisa que nós fizemos para a Pró-Reitoria de Graduação e para o DCE, no ano 2020, na perspectiva dos nossos alunos. Então, em 17 de março do ano passado, nós tivemos aí aquilo que a gente chama de um turning point, né? E
todos os nossos colegas, todos nós tivemos que fazer uma rápida adaptação, né? E fizemos isso daí super rápido, tivemos aquele sentimento de dever cumprido, né? Que foi cumprimos o nosso dever, e todo mundo, né? Os alunos, os nossos colegas reportavam aí os nossos feedbacks, né? Sempre positivamente. Só que não existia, né, uma avaliação sistemática. Então, nós fizemos uma proposta de pesquisa para a Pró-Reitoria de Graduação, para fazer uma avaliação ampla, para fazer uma avaliação sistêmica da situação, para a gente ter realmente, né, coisas objetivas para a Pró-Reitoria poder tomar decisões, e o próprio DCE, né, que havia contatado a Pró-Reitoria de Graduação, também tinha os objetivos de conhecer o estado de ânimo dos alunos, os resultados que os alunos tiveram, né? Então, nós fizemos essa pesquisa, né, que o Leandro vai mostrar de uma forma um pouco mais detalhada. Bom, boa tarde a todos e a todas também. É uma oportunidade da gente colaborar com a universidade, né, em algumas coisas que a gente pode trazer conhecimento, e o nosso laboratório lá da Escola de Comunicações pode fazer isso, ajuda. Então, o que a pesquisa foi, na verdade, definida pela Pró-Reitoria da Graduação e DCE com o nosso apoio, e a ideia era que a gente fizesse uma ampla pesquisa, atingindo o maior número de alunos e todos os campi da universidade. Então, nós convidamos todos os alunos por e-mail, né? A gente teve 2 rodadas ou 3 rodadas que a gente foi reconvidando para ver se a gente ia aumentando o nosso N. Fizemos essa pesquisa usando o Google Forms, de 9/12 a 18/12 de 2020, e esses convites foram enviados por e-mails tanto pela Pró-Reitoria de Graduação como pelo DCE. E também que a gente teve, foram 6.800 respondentes que responderam a pesquisa integralmente, o que dá mais ou menos um pouco mais de 10% dos alunos da USP, segundo o Anuário Estatístico. A gente teve uma resposta, né, de 42 unidades, a FEFELESH, né, foi a que teve mais retornos, né, e a EASH, a FEFELESH com 18%, a EASH com 7,1%, a Poli com 6,7%, a São Francisco com 4,5%. Eu sei que esse gráfico, né, de pizza não é muito bom para mostrar isso, mas só para mostrar a diversidade que a gente teve. A mesma coisa na distribuição por idade e renda. Então, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, né, que a distribuição de idade meio que acompanha os alunos da USP, né, mais jovens, um pouco do que os mais velhos, né, então tem 30% de alunos até 20 anos, e a gente também teve uma boa distribuição de renda. A gente não fez uma comparação estatística para ver se isso é representativo, porque não era essa a ideia, era uma pesquisa que as pessoas iam respondendo né, com auto-preenchimento e auto-seleção. Então, foi o que a gente pôde obter nesse período. Nós tivemos também a oportunidade de complementar os dados quantitativos com os dados qualitativos, já que na minha disciplina Pesquisa em Publicidade, nós estávamos começando a criar a campanha de recepção aos calouros de 2021, tudo remoto, mas nós fizemos, né, os alunos fizeram aí 9 discussões em grupo, né, com os alunos das várias unidades, dos vários campi da Universidade de São Paulo, foram conduzidos por eles, e nós tivemos como resultados qualitativos, né, que os alunos sentiam muito, né, a falta de interação com os colegas, a falta de interação com os professores, a falta de presença física nas escolas. Mas eles estavam resignados com a situação, já que foi a solução encontrada e a solução que eles conseguiram vislumbrar também. Eles ficaram decepcionados com a extensão do isolamento, ou seja, eles imaginaram, a partir do dia 17 de março, que isso ia durar, né, como, aliás, nós imaginamos também, mas que ia durar mais ou menos 2 meses, 3 meses, e, de repente, a coisa foi se prolongando, o segundo semestre entrou, não via solução de continuidade presencial, e isso, sim, foi uma sensação de perda muito grande. É claro, gente, que isso resultou em consequências para as respostas na pesquisa quantitativa, né? Então, sempre que a gente vir os resultados da pesquisa quantitativa, nós temos que lembrar esse sentimento todo de decepção, de perda que os alunos tinham. E é interessante olhar, ainda que o gráfico a tela esteja um pouco pequena, mas a gente vê que os alunos estavam totalmente despreparados para isso, né? E, principalmente, né, a gente vê que mais de 50% dos alunos se diziam despreparados para a pandemia, enquanto os bem preparados, né, eram menos de 10%.
E a gente vê que esses despreparados, né, eles estavam basicamente fortemente alocados, né, nas moradias estudantis, né? Então, os alunos que estavam, né, em casa, ainda que tem um alto nível para todo mundo, mas a gente vê que os bem preparados são as pessoas que, né, ou moravam, né, com a família, ou as pessoas que moravam sozinhos. Então, esses que moram sozinhos são pessoas casadas, às vezes, ou que moram sozinhos de fato. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, né, uma distribuição que, nessa área cinza aqui, são a quantidade de alunos despreparados, né, por tipo de moradia, né? Então, a gente vê que realmente, né, os alunos que têm aqui a parte laranja, né, e azul, que estão mais preparados, né, são os alunos que moravam, né, com os pais, família, né, ou que moravam, né, sozinhos em casa. Então, a gente vê que o grande índice de despreparo, e é óbvio, né, é muito novo isso que a gente está falando, é muito claro que, né, todos os alunos se sentiram despreparados. Mas isso é importante porque a gente usou essas informações, e a gente não vai apresentar, porque são muitos dados, mas para avaliar outras coisas, né, em relação aos dados que a gente coletou dos alunos. A Pró-Reitoria de Graduação, obviamente, como todos devem lembrar, preparou um kit internet, né, e forneceu esse kit internet para aqueles que solicitaram. Agora, nós perguntamos para os nossos amostrados, para os nossos pesquisados aí, se eles precisavam do kit internet. E 90% praticamente diz que não precisou desse apoio, né? Então, a gente percebe que as respostas anteriores que o Leandro comentou, né, tem muito a ver também com o despreparo psicológico, que não estavam preparados para enfrentar a situação, mas tinham equipamentos, tinham os devices aí necessários para enfrentar essa situação. Tinham a internet banda larga, tinham o smartphone, tinham o tablet, tinham o computador. Mas dentre aqueles, né, que não precisaram, né, esse é todo o azul aí, né, que representa os 90% que eu comentei, mas os que precisavam e resolveu a situação, ou os que precisavam e resolveu parcialmente a situação, que representam em torno de 5%, né, dos restantes, né? Teve os amarelinhos aí, né, a faixa amarela aí, precisavam, mas não pediu pelas mais variadas razões. A gente percebe, né, comprovando o que o Leandro falou, e que aqueles que moram com os pais e com as famílias, eles são os que mais, né, não precisaram desse apoio. 72,5% não precisaram do apoio. Em compensação, os que moram em habitação estudantil da USP, né, nos alojamentos da USP, foram os que menos falaram que não precisaram desse apoio, né? Aqueles que moram em estudantil privada foram os que mais se beneficiaram desse apoio. E a gente vê que, né, como o Pio começou falando, né, da necessidade dos alunos de estarem despreparados e pedimos para eles que fizessem uma avaliação sobre o ano de 2020, e a gente vê aqui essa flechinha mostrando, né, que aonde eles estavam, né, o pior que aconteceu no ano de 2020, né, foi a saúde mental, né, e a gente já viu isso, a USP já comentou sobre isso, e a gente viu que, né, então, outras saúdes, outras situações financeiras, como por exemplo, né, as pessoas se sentiram menos problemática do que a saúde mental. E se a gente olhar nesse outro gráfico dos fatores de desempenho, né, os dois fatores de desempenho que foram mais importantes para os alunos superarem essas dificuldades, né, foi, né, os funcionários, né, os colegas que ajudaram a superar. Então a gente vê que esse é um índice fortíssimo, e também a participação, né, dos professores, né, que conseguiram contornar a situação bem. A gente vê que tem outros índices que ficam, né, perto da metade, uma escala de 1 a 5, né, mas a gente vê que, né, os professores foram úteis, né, a universidade ajudou. Então, os alunos, ainda que tenham tido um problema, né, de saúde mental, talvez uma carga muito forte, eles tenham ainda que usar desse apoio dos colegas e dos professores para superar as dificuldades. Complementando o que o Leandro estava falando, né, nós colocamos várias frases para que eles concordassem, né, ou não com elas, né? Então foram 8 frases aqui, né, onde a gente, né, mostra os resultados, né? Os professores, os colegas e os funcionários, né, foram os que mais contribuíram realmente para tirar essa sensação, né, de abandono, de uma sensação de isolamento, né, dos alunos. A unidade, né,
depois desses 3 fatores, né, dos colegas, dos professores e dos funcionários, as unidades que estão mais próximas dos alunos foram aquelas que conseguiram também, né, a concordância de que souberam lidar bem com cenários de dificuldades, né. O aprendizado, como a gente pode notar, não foi realmente muito bem avaliado, né, com uma média apenas de 2,76. Uma média muito próxima também da sensação de apoio da universidade. A universidade foi essencial para garantir a permanência, né. As entidades estudantis também não tiveram, né, o seu apoio muito sentido, né, pelos nossos respondentes, né, bem como a qualidade de ensino. Eles perceberam ou eles sentiram que a qualidade de ensino caiu ligeiramente. E um pouco do que foi percebido, né, da qualidade de ensino foram as adaptações que foram necessárias ser feitas. Assim como os alunos estavam despreparados, os professores e a universidade estavam toda despreparada para essa situação, né? Então a gente vê que, né, quase todas, né, mais de quase 40%, né, das disciplinas, né, tiveram teoria, adaptações, alterações na teoria e na prática, né? Então algumas tiveram só na teoria, outras só na prática. E se a gente olhar, né, a avaliação dos alunos por disciplina, a gente vê que para 49%, né, dos alunos, né, as disciplinas foram bem adaptadas ao ambiente virtual. Ainda que a gente fala que aqui é jogar a moeda para cima, 49%, 50% que sim e que não, mas isso aqui é bastante, né? Se a gente pensar que quase todas as disciplinas, e a maioria das disciplinas, tinha 49%. Se a gente incluir aqui algumas sim, outras não, a gente chega num nível de que 83% das disciplinas foram bem adequadas ao ensino virtual. O que a gente viu dos alunos também é que a avaliação do aprendizado real, né, também não foi um valor que os alunos acharam que foi muito bem feito, ou seja, algumas declarações de que as disciplinas de fato não mediram o aprendizado real. Então a gente vê que algumas sim, outras não, que é um intermediário aqui, mas a gente vê que, né, as disciplinas dividem-se, né, quase que igualmente, em que foram bem, né, que mediram e que não mediram esse aprendizado. Como é que foi a atuação dos professores, que é uma das coisas que mais interessa a gente, né? Então nós colocamos aí várias frases para ver até que ponto, né, que os professores se esforçaram para vencer as dificuldades, até que ponto que eles transmitiram o conteúdo de forma didática e efetiva, até que ponto que as aulas remotas foram dadas de forma satisfatória, que mantiveram o interesse dos alunos e até que ponto que os professores demonstraram comprometimento com os alunos, né? E os resultados, né, foram satisfatórios, né? Não poderiam dizer que foram maravilhosos, mas foram bem satisfatórios. Quando a gente fala, né, a linha azul aqui significa todos os professores, né? E a gente percebe que os professores saíram, né, junto aos alunos, particularmente bem em termos de esforço e em termos de comprometimento, né? São os pontos mais positivos, né? Nós vemos aí que praticamente 4.300, 4.300 e poucos alunos, né, disseram que ou todos os professores ou a maioria deles se esforçaram para vencer as dificuldades da pandemia, né? Um número bastante grande também que demonstraram comprometimento com os alunos. Agora, já o interesse nas disciplinas não foi mantido, né? A gente não sabe até que ponto, né, que o interesse das disciplinas, né, divergiu muito do modo presencial, né, porque alguns alunos realmente não manifestam interesse nem no modo presencial. Mas uma coisa que é satisfatória é que a avaliação também foi positiva com relação à transmissão de conteúdo de forma didática e efetiva e conseguir dar aulas remotas de uma forma satisfatória, né? A gente também percebe, né, com relação aos conteúdos oferecidos, a gente percebe que as quantidades do conteúdo foram bem dimensionadas para o ensino remoto, né? O número de respostas positivas é superior às respostas negativas, né, as respostas da minoria ou nenhum. Também os professores apresentaram de forma adequada, na maioria dos casos, né, não apresentaram como se as aulas fossem presenciais, buscaram adaptações, né, e realmente aquilo que a gente já falou, né, infelizmente não despertaram o interesse, né. Resta saber até que ponto, né, que
realmente os alunos têm interesse por todas as disciplinas. E já detalhando um pouco o que o Leandro já falou, né, as avaliações das disciplinas, né, o ponto positivo é que não exigiram recursos que estavam fora do alcance dos alunos, né? Essa faixa roxa aqui à direita, né, o gráfico da direita, mostra que nenhuma disciplina, né, para quase 4.000 dos alunos entrevistados, não exigiu, né, as avaliações não exigiram recursos demasiados, né? E poucos, né, como a gente pode notar pelo gráfico imediatamente à esquerda, né, poucas foram as disciplinas que mantiveram, né, avaliações iguais às que eram feitas presencialmente, né? Como ponto negativo também, né, aquilo que o Leandro já ressaltou, elas não mediram, na opinião deles, o aprendizado real dos conteúdos. E, para encerrar, né, a última pergunta que a gente fez era para entender como a epidemia atingiu os alunos, né? Então, a gente vê de que, né, a gente tem um índice aqui mais ou menos, né, de, sei lá, 2%, quase 3%, né, dos alunos, né, que contraíram, né, que contraíram diretamente, dos alunos entrevistados, né? A gente tem 11% aqui, mais ou menos, de que viram, né, pessoas que conviviam com eles, que moravam com eles, que contraíram, e a gente vê que isso está muito concentrado, né, nas pessoas, né, principalmente as pessoas que moram em habitação estudantil, ou habitação privada, ou em habitação estudantil da USP. Então, a gente vê que o contato foi bastante forte também, né? Aí, né, mas a maioria que contraiu a doença, se a gente olhar, né, era pessoas que moravam, né, sozinho aqui, quase 4% dessas pessoas. Esse é um ponto importante, acho que a universidade poderia continuar pensando em acompanhar, né, a epidemia aqui para ver o que acontece, porque é um ponto que a gente notou que, quando a gente cruzou isso com outras perguntas, o fato de ter contato com a doença afetou alguns fatores, como o desempenho dos alunos, essas coisas todas. É isso, né? Então, o que nós temos para apresentar é isso. Agradecemos muito a vocês, né? Eu me coloco à disposição para as perguntas que vocês tenham a fazer, e se alguém tiver algum contato após isso, fique à vontade. Exatamente. Agradecemos, estamos à disposição para as perguntas. Claro, tem muito mais informação nessa pesquisa, como o Leandro ressaltou, mas é claro, né, que não daria tempo aqui no nosso espaço para comentar tudo isso. Gente, muito obrigado e até já com as perguntas. Boa tarde, todo mundo. Em primeiro lugar, agradecer aos nossos palestrantes, né, professor Valdes, professora Elisângela, Pio e Leandro, e pela PRG, que organizou de forma brilhante essa sequência de apresentações que, como a gente viu, se complementam de uma maneira muito positiva, tanto para nós, né, como docentes, avaliarmos as nossas futuras estratégias, quanto para os alunos também, né, nossos estudantes. A gente tem várias manifestações aqui no chat, mostrando o quão importante é a gente continuar mantendo essa interação. Nós sabemos que ela foi um pouquinho prejudicada durante a pandemia, entre docentes, entre colegas de trabalho. Elisângela, se eu estivesse ali sentada presencialmente ao seu lado, provavelmente a gente teria tirado várias dúvidas, assim como com outros professores. E nós não temos nenhuma pergunta específica no chat, mas eu tenho uma, a começar pelo professor Valdes. Fantástica a apresentação, a gente sabe que temos casos pontuais, ainda temos desafios a enfrentar nessa conscientização dos professores quanto à avaliação do aprendizado dos nossos alunos. Eu tenho uma pergunta, né? Pensando nesses desafios, quais seriam as melhores estratégias para sensibilizar alguns docentes, principalmente aqueles que dão aulas para ingressantes nas disciplinas de ingresso, quanto à revisão das suas práticas para avaliação? Boa tarde a todos e a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, foram ótimas mesmo as apresentações. Eu te diria o seguinte, nós precisamos criar uma cultura em que a habilidade, a qualidade, a excelência no ensino, na avaliação, ela seja reconhecida e valorizada na nossa unidade e na nossa universidade. Se isso acontece,
você começa a ter demanda, e a gente já tem essa demanda. Mas se isso é valorizado, você tem demanda dos professores para poder buscar qualificar-se naquilo que não necessariamente é algo original da sua formação. Eu sou médico, eu não tenho formação na área de educação. Eu fui buscar essa formação e eu busco compartilhar o que eu sei com os meus colegas para ajudá-los a desenvolver habilidades como educadores. E para avaliação seria a mesma coisa. Esse é um caminho longo, mas requer que a instituição defina claramente que isto é um valor e será valorizado. Isso já está acontecendo na nossa universidade e eu espero que continue e se amplie. A gente valoriza muito pesquisa, ainda não tanto os aspectos ligados à graduação, mas está mudando. Muito bom, muito obrigada. E assim, isso leva diretamente ao ponto apresentado pela Elisângela, que a gente viu aqui nos comentários que né, esse sistema já está sendo compartilhado com outras unidades também, é muito bom. E Elisângela, no sentido de valorizar a atuação do docente também em ensino de graduação, como que a avaliação das disciplinas tem ajudado na sua unidade? Então, boa tarde a todos, né? É um prazer. A Thaís eu já conhecia de reuniões do conselho, né? Prazer em conhecer os outros professores, professor Leandro, professor Arlindo e professor Valdes. Parabéns aí pelas palestras, né? E é o seguinte, Thaís, muito boa a sua pergunta. Como a gente tem um tempo muito curto, né? A gente não consegue colocar tudo o que efetivamente eu quis mostrar. Como efetivamente a gente está trabalhando com essa avaliação de disciplinas. A professora Vilma aí bem disse no chat, né? A gente está fazendo uma transferência dessa tecnologia, digamos assim, tanto para a ESC quanto para a Poli, né? Por solicitação dos diretores, né? Aí faz uma solicitação de diretor para diretor, e eu acho que vai dar, assim, bons frutos. E o que a gente sempre faz é o seguinte, a partir do momento que a gente coleta, né, analisa todo o questionário e tudo mais, tem o professor que, entre aspas, não é tão bem avaliado, né? E aí, conforme eu mostrei ali, a gente chama esse professor e verifica com ele qual dificuldade ele pode estar tendo, né? Então, quando a gente estava no presencial, de repente, vamos participar de um congresso mais voltado à área de educação, né? Enfim. E aí, o departamento tenta proporcionar isso para o docente. E também tem o professor que é muito bem avaliado. Esse professor que é muito bem avaliado, ele tem que ser valorizado, né? O que a gente faz é, os departamentos, eles às vezes têm uma atuação um pouco diferente, mas normalmente o departamento chama esse professor, tem departamento que manda carta para o professor parabenizando, mas é sempre muito importante. A gente tem na comissão de graduação, uma vez por mês, um evento que é a gente chama de café pedagógico, onde a gente troca experiências positivas e não tão positivas assim, com relação à nossa forma de atuação nas diferentes disciplinas. A gente sempre traz alguns desses professores para falar um pouco sobre isso, traz eles assim em semanas pedagógicas que a gente proporciona, para que ele possa tentar apresentar a forma como ele atua na disciplina. Tem a questão da empatia com a turma também, tem tudo isso, né, Thaís? Mas a gente traz esse professor de forma que ele exponha para os colegas coisas diferentes que ele faz na disciplina, de forma que ele consiga, assim, ser tão bem avaliado, né? Muito Basicamente bom. é isso. Poxa, Giovana, muito obrigada. Eu acho que inspira todos nós. E aí, uma pergunta para o Pio, não sabia que o Arlindo era Pio, né? E Leandro, a gente tem uma pergunta no chat, mas eu vou juntar com uma outra também. É fantástica essa pesquisa, eu acho que ajuda muito, não só nesse momento, mas principalmente para a gente planejar futuro também, né? Pensando como a condição socioeconômica, como esses nossos alunos moram, deve ser levado em conta para o nosso ensino no ano que vem, a gente já pensando em 2022. E a pergunta do chat é essa que eu coloquei aqui, né? Se o maior índice de contágio em alunos que moram sozinhos, isso indica uma maior propensão ao risco desse público? Essa é uma pergunta. E aí, juntando com a minha, como trabalhar com esses diferentes públicos nas estratégias para a melhor forma de ensino, pensando num modelo híbrido, pensando em manter o que a gente teve de bom, apesar de todos os problemas, e avançar melhorando sempre? Bom, eu vou responder pela propensão do risco. Obrigado pela pergunta. O Diogo Cauana
um ex-aluno da escola, um dos melhores alunos que nós já tivemos aqui nessa escola, agradeço muito ele. Eu acho assim, a propensão das pessoas que moram sozinhas, né, elas têm outras necessidades também, ou seja, elas precisam sair de casa, elas precisam, né, comprar comida. Então, existe, para quem mora sozinho, uma maior propensão ao risco. É interessante pensar nisso, que é um risco realmente, né, necessário, todos nós estamos morando sozinhos e temos essas necessidades, mas a gente vê que um dos grandes problemas, talvez, seja, né, o contágio, além disso, né, então, que a gente viu nas unidades estudantis. Né? Ainda que lá eles tenham tido pouco, em si, eles pegam pouco o Covid, mas aí o que a gente notou foi que eles tiveram mais contato lá. Pode ser que esse contato com mais pessoas também alertou para o risco e as pessoas começaram a se prevenir melhor. Eu acho que o que isso traz para a gente é que a gente precisa, e aí nível social, mas nível da universidade, é fortalecer, né, a comunicação, a prevenção do risco, as medidas protetivas, né? Eu acho que principalmente para os alunos que moram sozinhos, talvez oferecer formas, né, de que eles não precisem ser tanto expostos, acreditando que a pandemia pode voltar ao nível que a gente está vivendo agora, daqui para frente. Se eu quiser responder a segunda parte. Maravilha. Eu queria primeiro falar da minha satisfação de conhecer vocês pessoalmente, né? Pessoalmente à distância, e também colocar uma curiosidade, porque foi muito interessante, Elisângela, ver a sua palestra, porque o Leandro e eu fomos responsáveis durante um bom tempo pela avaliação departamental, né? E muito do que vocês fazem aí, a gente fazia coincidentemente no nosso departamento de Relações Públicas, Publicidade e Turismo. E é uma pena que isso tenha encerrado, mas a gente pretende voltar um dia a fazer essa avaliação de uma forma constantemente, né, progressivamente melhorada. Né? Com relação à pergunta propriamente dita, eu acho que a universidade está se caracterizando cada vez mais pela diversidade dos alunos. Né? Os grupos são bastante diferenciados, e esses grupos que nós separamos de uma forma aleatória, né, intencional, mas não foi uma coisa extremamente pensada, né, para formar segmentos na universidade. Esses segmentos, eles mostram essa diversidade, eles mostram essa diferença. Então, cada vez mais, né, a gente percebe, nas nossas próprias aulas, né, a gente percebe as diferenças em termos de condições de resposta, de condições de exposição dos nossos alunos. E é claro que a comunicação com eles, né, tem que ser também feita de uma forma diferenciada. Nós temos que nos preparar cada vez mais para tratar os alunos, não vou dizer de forma individualizada, porque isso, em algumas unidades, pelo menos, isso é impossível. Né? Com mais sensibilidade, né? Talvez. Exatamente. Exato, né? Em alguns casos, na ECA, nós já temos turmas pequenas, que a gente consegue até individualizar. Né? Eu costumo dizer que a gente chama os nossos alunos pelo próprio nome, né? A gente conhece os alunos pelo próprio... Mas isso é um privilégio que nós temos. Né? Imagino, por exemplo, alunos de turmas maiores em unidades maiores, né? Isso é impossível. Mas a gente precisa realmente ter condições de segmentar esses alunos e tratá-los de formas diferenciadas. Né? É uma excelente pergunta. Muito obrigado. Excelente, pena que acabou o nosso tempo, mas foi ótimo, gente. Obrigada a todo mundo, tá bom? A gente manteve cravadinho ali, e espero que a gente continue conversando, aprimorando e trabalhando em conjunto. É necessário. Muito bom, muito obrigada a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.